Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como eu digitalizo uma sondagem para colocar nos projetos de fundações e contenções que eu desenvolvo utilizando o AutoCAD, tá? Vou abrir aqui o meu AutoCAD, aqui eu tenho um relatório de sondagem, eu vou abrir aqui o Excel para me auxiliar. Então primeiro, vamos repassar aqui algumas informações de um relatório de sondagem. Então, esse é um relatório de sondagem com Inside SPT que é baseado, ele foi executado conforme a NBR 6484, tá? Então aqui em cima é o cabeçalho, tem as informações do cliente, da obra, então são informações importantes, tá? Qual foi o diâmetro da sondagem executada. Aqui tem as coordenadas que não foram informadas, cotas que não foram informadas. E aqui eu tenho a apresentação das características do subsolo apresentado. Então aqui à esquerda, a profundidade. Dependendo do relatório de sondagem que vocês encontrarem aí, aqui vai ter uma graduação diferente de metro em metro, de 5 em 5 metros, 10 em 10 metros. Isso depende muito do objetivo da sondagem, tamanho e outros detalhes. Perfil de amostra. Então aqui ele enumera as amostras e apresenta uma legenda do tipo de material. Qual que é o tipo de material? Esse aqui descrito mais à direita. Essa legenda aqui, ela tem que obedecer a NBR 13.441, que dispõe sobre as legendas, as simbologias dos materiais. Tá? Na próxima coluna, ele apresenta a minha posição de nível d'água. Então aqui, neste caso, ele não foi encontrado, então foi informado aqui que não encontrado na data tal. Mas se ele for, se tiver a presença de água, ele é posicionado aqui com referência à elevação ou profundidade em relação à boca do furo. Aqui ele apresenta a camada, então é profundidade para representar qual é a espessura da camada. Então essa camada aqui de argila siltosa, ela possui uma espessura de 87 centímetros, que vai de 0 até 87. Então essa camada de silt argiloso tem essa espessura aqui, que é a subtração de 2,58, que é a profundidade, menos a camada de cima, que é 87, e assim sucessivamente. Nessa coluna ele apresenta a classificação, que é feita de forma tátil-visual. Então ele apresenta aqui todas as características de material e consistência. E algumas vezes é apresentado qual é o tipo de formação. Aqui nessas duas colunas é apresentado os valores de SPT, os iniciais e os finais, e mais à direita o gráfico é plotado para fazer uma comparação visual. Então todos os valores que são apresentados aqui, eles são plotados nesse gráfico para a gente ter uma noção gráfica do que está acontecendo, de qual é o comportamento da resistência do solo à medida que a sondagem vai avançando. Aqui mais embaixo ele tem outras informações, que eles utilizam esse campo para apresentar as legendas de algum item aqui de cima que não foi apresentado ou foi suprimido. Eles apresentam aqui algumas informações. Então, de empresa para empresa de sondagem, essa apresentação muda um pouco, mas no geral
são essas informações que são apresentadas, tá? Eu vou levar agora para o AutoCAD para mostrar qual que é a apresentação. Então, a apresentação de uma sondagem dessa é essa apresentação aqui, onde eu mostro as informações de nome de furo, elevação, data que foi iniciada. Aqui eu tenho meu log de sondagem, que eu apresento de um lado SPT, de outro lado espessuras de camada com as suas classificações. Então eu vou começar a digitalizar aqui. Eu vou pegar uma sondagem já digitalizada qualquer para tomar como referência. Eu vou explodir. Eu vou tirar todas essas informações aqui dela. À medida que eu for precisando, eu vou pegando aqui. Então aqui eu tenho o nome que eu vou editar, elevação que eu vou editar, data eu vou editar, essa informação eu vou editar. Aqui é só uma referência, né, para a gente locar em relação ao eixo X, a posição da sondagem. E esses logs aqui desenhados, eles não têm uma espessura definida, tá? Isso vai em função da escala do desenho que você estiver utilizando. Mas a geometria no eixo Y é definida por 1 metro. Então, normalmente, é executado a sondagem de metro em metro. Então, a gente adota essa apresentação. Se o ensaio de SPT for executado a cada 50 centímetros, eu tenho a opção de modificar essa apresentação e reduzir para 50 centímetros. Então ficaria alguma coisa do tipo assim. Vou reduzir aqui para 50. Vou reduzir aqui para 50. Então ficaria alguma coisa assim. Mas que não é comum a execução de sondagens a cada ensaio de SPT a cada 50 centímetros. Então é para uma situação bem específica, tá? Tem essa opção também. Então vamos continuar aqui. Então cada log tem 1 metro. Eu vou desconsiderar esse último aqui, porque eu estou começando do zero minha sondagem. Vou verificar qual que é a profundidade. Então ela tem que ter no mínimo 11,25. Eu vou conferir aqui quanto que esse log tem. Então aqui está com 10, eu preciso só de mais 2. Então vou ficar com 12, no final eu vou ajustar. Tá. Já está aqui. Eu vou voltar para a sondagem. Eu vou colocar aqui bem à direita, para vocês acompanharem qual que é a sequência da digitalização. Eu sei que esse é meu SP4, então coincidiu. SP4 então eu não mudo. A elevação não foi informada nesse relatório de sondagem, mas vamos supor que apresentou ali que é no nível 0. Vou colocar aqui a elevação, nível 0. A data. A data de início foi 20/6/2011. Eu coloco aqui, ó, 20/6/2011. Tá. Então, a próxima informação é não encontrado o NA. Então, eu coloco aqui, não é a informação de NA seco. Então, aqui é a informação de NA não encontrado. Então, se tivesse sido informado NA seco, eu informaria aqui, eu digitalizaria aqui NA seco. Quando existe a presença de NA, por exemplo, é feito da seguinte forma. Não tem nenhum log aqui com NA, mas vamos supor que
o NA fosse verificado aqui a 5 metros. Então o que eu faria aqui? Eu vou fazer uma marcação aqui no topo da sondagem, eu iria mover 5 metros para baixo, e aqui eu faria uma legendinha desse tipo. Então eu estou fazendo aqui do zero porque eu ainda não tenho essa legenda aqui nesse arquivo, mas isso já fica pronto. Eu faria algo desse tipo aqui, ó. Eu vou determinar que meu corte é por aqui. Vou fazer uma linha esquemática aqui e vou dar um mirro e vou dar trim aqui. Eu faço uma legendinha indicando o nível d'água. Se eu der sorte, vai ter um layer aqui de NA, tem. Ele plota azul para mostrar que é água. Então aqui eu tenho um layer. Aqui eu tenho um layer boletim de sondagem, texto. O amarelinho é boletim de sondagem sozinho. O NA fica no layer NA. São só esses 3 layers para digitalização de sondagem. A escala, eu aconselho a desenhar sempre na escala 1:200. Então 1:200. Aqui eu estou desenhando para a escala 1:125. Então eu vou transformar para a escala de 1:200, que é 0,5. Então é 0,5 dividido por 0,3125. 0,5 dividido por 0,3125. Eu tenho que dar um scale de 1,6 aqui, ó. Scale de 1,6. Eu vou ficar com minha altura de texto de 0,5. Eu vou copiar esse texto aqui. Então, estou tentando criar um exemplo de se eu tivesse um NA presente. Então, aqui eu vou transformar em multitexto. Beleza. Esse multitexto eu vou justificar aqui. Vou colar ele aqui. Então, eu vou colocar NA elevação -5. Nesse caso, -5 na data tal, tal e tal. Essa aqui é a data de leitura, que conforme a norma 8464, 6484, desculpa, a leitura tem que ser 24 horas depois do esgotamento do furo. Então eu coloco aqui NA, elevação e data. Essa elevação aqui, ela vai variar em função dessa elevação de boca. Se aqui fosse, por exemplo, 100, elevação 100, aqui seria elevação 95, tá? E toda legenda tem que ter mais ou menos o tamanho do texto, senão ela fica apagada. Então ela tem mais ou menos o tamanho do texto. Se eu vier aqui, ó, tem mais ou menos a presença que o texto ocupa, o espaço que o texto ocupa no desenho, a legenda tem que ter mais ou menos esse espaço também, esse tamanho. E isso eu tenho a liberdade de arrastar aqui para qualquer lugar. Ok. Agora eu vou digitalizar, eu tenho que digitalizar as informações de SPT. Mas o processo de digitalizar as informações de SPT no AutoCAD é um pouco burocrática, porque eu tenho que vir aqui, eu tenho que arrumar essa justificação de texto, colocar ele aqui, por exemplo. Eu vou já consertar a altura de texto dele. Então, como esse SPT não faz parte
dessa sondagem, eu vou zerar ele aqui. Vou copiar aqui um monte de vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. E então eu viria aqui. Essa é uma forma de digitalizar. Olha o tempo que eu estou demorando. Então aqui eu vou anotar apenas os valores do SPT final. Número de golpe do ensaio dos 30 últimos centímetros. Então aqui é 10. Aqui é 7. Aqui é 7. Aqui é 10. Aqui é 16. Aqui é 20. Aqui é 25. Aqui é 29. Aqui é 29/21. Aqui é 27/18. E aqui é 20/10. Uma outra opção é você abrir o Excel. Então aqui eu vou ter o SP tracinho 04. Sempre coloca a referência. Quando você está digitalizando muitas sondagens, é sempre bom você ter a maior clareza aí de referência. Então eu vou digitalizar aqui o nome da sondagem, SP04, e agora com mais facilidade eu digito os valores os números de golpe. Então eu vou lá. 10, 7, 7, 10, 16, 20, 25, 29, e eu não vou digitalizar esses porque o Excel não reconhece. Vou deixar esses três com tracinho. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar para o AutoCAD, vou abrir aqui, para ficar mais fácil. Vou colar especial e vou ou texto ou Unicode. Um texto, ele vem para cá, eu vou explodir, vou justificar do lado certo, vou copiar aqui para o lado só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou fazendo. Então esses aqui, eles estão certos, mas eu fiz de uma outra maneira. Eu vou copiar a propriedade e vou arrastar. Então aqui eu vou arrastar para cá. Vou selecionar aqui e posiciono eles aqui. Então o comparativo para uma sondagem não ficou muito bom, porque o processo para você digitalizar uma sondagem tanto na mão como utilizando Excel, a diferença é bem pouca. É mais rápido digitalizar no Excel, mas a diferença é pouca. Isso faz diferença quando você tem por volta aí de 10 ou mais de 10 sondagens, que te dá uma agilidade maior. Tá. Esse posicionamento aqui do ensaio de SPT, o número de golpes que a gente apresenta, e ele tem que ser posicionado da mesma maneira que ele é posicionado aqui, ó. Então o que ele está me dando aqui, ó? Que a 1 metro, de 0 a 1 metro, não foi feito ensaio de SPT. Então o ensaio de SPT foi realizado de 1 metro até 2, mais próximo à profundidade de 1 metro. Depois ele executa o deslocamento, e o próximo ensaio de SPT ele é executado de 2 até 3. Ele faz o deslocamento, o próximo ensaio de SPT ele é feito de 3 até 4. Então ele é sempre posicionado, ele normalmente, né, ele é posicionado
nessa posição aqui. Por quê? Porque a norma estabelece que seja executado uma perfuração de 1 metro e a partir daí você comece a executar o seu ensaio. Então, dessa forma, obedecendo a norma, o ensaio de SPT ele sempre vai estar posicionado nessa região, porque a norma estabelece a perfuração de 1 metro e depois o início da sondagem, início do ensaio de SPT. Então, se eu pegar a mesma referência, o ensaio de SPT sempre vai ser localizado aqui, tá? Como existe exceções para tudo, em alguns casos ela começa de uma forma diferente aqui, ou ela fica de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó, desse furo 1. Esse furo 1 eles começaram a executar, mas eles não conseguiram avançar. Então eles não fizeram nem ensaio de SPT e ficou aqui, a apresentação ficou um pouco falha, mas eles não informaram porque eles tiveram que deslocar o furo. Aí eles deslocaram o furo, recomeçaram o furo, aí sim eles conseguiram apresentar as informações da sondagem. Tá? Então tem algumas situações que não tem jeito de apresentar certinho. E outra questão é o final da sondagem, quando ele começa a encontrar solos mais resistentes. Então essa regra do ensaio de SPT ficar posicionado no primeiro 50 centímetros do metro, isso não vale muito, porque ela já começa a encontrar um terreno mais resistente. Mas no geral, os valores de SPT, números de golpe, eles são apresentados dessa forma, tá? Então são os dois tipos. Aí eu já digitalizei meu SPT, meu número de golpes. Agora eu vou digitalizar a minha característica do material. Então eu vou trazer a minha linha de referência para cá. Isso aqui eu vou deixar 0 para não comprometer. Por que eu deixo 0 aqui e eu vou fazer o próximo comando com esse valor zerado? Porque se eu esquecer de digitalizar, editar, eu não comprometo a informação do trabalho. Porque se está zerado em uma posição que você bate o olho e entende que não é 0, você sabe que tem um erro de digitação ou falta da digitação. Então isso é melhor não aparecer do que estar digitado errado. Então aqui eu vou colocar 20 aqui. Vou colocar 15 para ficar um pouco mais folgado. Vou levar isso para cá. Vou estender. Então esse aqui é meu 0. Vou voltar aqui para o meu relatório de sondagem. E agora eu copio essa minha linha de referência e vou copiando para baixo. Então, ponto 87, 2.58, 5, 6.58, 8.75, 11.25. Então, é nessa hora que eu venho e ajusto o meu comprimento da sondagem. Então, agora está feito, está certinho. Aí eu não preciso desse, deleto e vou editar esse aqui. Então esse aqui deu 87. Esse aqui deu 2,58. Esse aqui deu 5. E deu 6,58. E deu 8,75. E esse aqui deu 11,25.
Repare que se eu editar esse texto, essa caixa de texto, ele sempre cresce para o lado esquerdo. E esse aqui sempre cresce para o lado direito. Isso é importante, justificar esse texto para na hora que você precisar de editar. Por exemplo, eu tenho a opção de espelhar esse logo de sondagem se eu tiver necessidade na hora que eu monto minha seção geotécnica. Então, com isso, eu preciso de mudar minha justificação, voltar com ela para cá e consertar quem está fora. Do mesmo jeito, eu tenho que fazer isso para os números de golpe dos ensaios de SPT. Então, eu vou trocar aqui também. Então, alguma coisa sai fora, mas você ajusta aqui de forma rápida. Ajusta o que estiver mais perto, faz uma linha de referência, ajusta o próximo conjunto e ajusta o próximo conjunto. Tá pronto. Mas eu prefiro apresentar da outra maneira, então vou dar Ctrl Z aqui só para voltar. Voltou, beleza. Tá, então esse aqui, ó, não tem NA, então eu vou deixar ele sem NA, aqui já tem um exemplo, se eu precisar já está desenhado. Eu vou precisar só desse texto aqui, que é a caixinha de texto multitexto, vou deletar o resto, para não confundir. Aqui eu vou passar para a altura de texto que eu quero. E vou abrir aqui 15, porque eu criei uma caixinha de 15, uma linha de 15 aqui, ó. Uma linha quase de 15. Então essa aqui, essa caixinha tem 15. Então eu vou só retirar as informações dela aqui. Vou justificar ela dessa maneira para que eu possa colar ela aqui na linha de referência e à medida que eu for digitando, ela não vai ultrapassar. Eu tenho que dar um Enter aqui, senão vocês não vão entender o que eu quis dizer. Enter, Enter. Ela vai para cima. Ela vai encavalar na próxima, mas na próxima superior, mas não vai encavalar aqui para baixo. Mas isso é resolvido caso a caso. Vou deixar aqui só alguma coisa aqui. Aqui eu vou copiar. Beleza, já deixo meus textos aqui pronto. Uma opção é essa aqui. Você vir aqui, entrar no texto, digitar aqui argila siltosa, vírgula, pouco arenosa. Primeira observação aqui na hora de digitalizar a sondagem. Eu não preciso de ficar digitalizando a palavra cor. Por quê? Porque eu sei que quando vier a palavra marrom, eu sei que é a cor do material. Então a palavra cor eu não preciso porque eu vou só ficar ocupando espaço aqui nas informações. Então é argila pouco arenosa, marrom, ponto, e ele deixa uma observação que é um provável aterro. E fecha. Essa é a minha primeira camada. Encavalou aqui um pouco. Eu vou pegar isso, jogar aqui para cima uns dois e vou estender essa referência aqui. Tá. Aí o segundo texto é o seguinte: silt
argilo-arenoso. Outra observação, consistência média a rija. Aqui no escritório, a gente não coloca essa característica de consistência, compacidade, de dureza do material, porque a gente consegue analisar isso com relação ao número de golpes do ensaio SPT. Então, para forçar cada um a decorar ou entender qual é a relação dos termos utilizados para consistência e compacidade em relação ao número de golpe. Então a gente não coloca com esse intuito. Então eu só vou colocar depois o marrom. Então economiza espaço, porque espaço nesse universo de digitalização de sondagem é bem importante. A gente sempre tem problema de espaço. Então aqui eu não coloco. Uma outra opção neste caso, como eu estou aqui com PDF, uma outra opção é você dar só Ctrl C, vir para cá, Ctrl A, Ctrl V. Tira o que você não quer apresentar. E você tem que mudar isso aqui. Vou abrir aqui para enxergar o que eu estou fazendo. Como no AutoCAD é sempre o texto é sempre feito com caixa alta, você no final aqui pode simplesmente mudar para caixa alta, depois copiar a propriedade. Não sei por que não está vindo, mas aí você tem que mudar a propriedade aqui para ponto 5. Essa é uma opção também. Então, repetindo aqui, é pegar o texto, simplesmente dar Ctrl C, vir aqui, Ctrl V, texto, Ctrl C, vir aqui, tá? Ctrl C, vir aqui, Ctrl V. Então, limite do furo, não tem por que escrever. Aqui normalmente vem algumas informações sobre paralisação, manobra de lavagem ou outros tipos de manobra. Então é importante colocar para quem estiver estudando, quem pegar essa digitalização, ter todas as informações. Então, para uma sondagem com ensaio de SPT, esse é o procedimento. Eu vou agora entrar aqui. Vou trocar para caixa alta. Vou entrar aqui, vou trocar para caixa alta. E vou trocar para caixa alta. Vou trocar aqui para ponto 5, que é a altura de texto de 1 para 200. Vou trocar aqui para ponto 5, que é a altura de texto para 1.200. Vou trocar aqui, que é a altura de texto para 1.200. 1 para 200. Eu acho que esse aqui é daqui. Esse aqui é o último. Eu acho que eu fiz bobagem aqui. Estava certo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. A diferença é que eu tenho que tirar o texto que eu não preciso apresentar. Tá. Aqui, esse texto que eu não quero apresentar. Por exemplo, nesse caso, eu tenho o mesmo texto, idêntico, podendo variar apenas
o número de golpes do ensaio SPT. Então eu posso vir aqui e suprimir o intermediário e colocar esse aqui no meio. Vou resolver esse aqui agora. Então aqui eu vou tirar essa palavra. Vou tentar economizar aqui no espaço. Quase deu. Esse aqui um pouquinho. Não ficou certo. É interessante colocar o texto da camada sempre no meio. Então, mais questão de organização. Então tá aí a sondagem digitalizada. Para facilitar o trabalho com esse log de sondagem, é interessante que você venha aqui, digite um B, Enter, para chamar o bloco. O nome dessa sondagem vai ser SP. O nome desse bloco vai ter o nome da sondagem, SP04. Vou selecionar o objeto. Selecionei todo o objeto. Enter. Eu vou especificar um ponto de referência. Então vai ser aqui o meu ponto de referência. Então para onde? E vou dar um OK. Eu já tenho esse nome criado aqui nesse arquivo, então eu vou criar outro. Eu vou criar aqui, por exemplo, SP04 nova, para não atrapalhar o outro bloco que já existe nesse arquivo. Eu vou dar um OK. Então aqui eu vou passar esse bloco para um layer boletim de sondagem, porque ele pega o layer corrente e eu posso conferir o nome desse bloco aqui, SP4 nova. Então essa é a digitalização de uma sondagem com Inside SPT.